Olá, querido aluno, seja muito bem-vindo à nossa aula de filosofia. Eu sou o professor Fábio. Na aula passada nós trabalhamos o conteúdo sobre política, que nós estudamos aí 4, 5 pensadores que desenvolveu a sua teoria política, e o último foi o Montesquieu, que desenvolveu os três poderes políticos que nós temos vigente hoje na sociedade, que é o legislativo, executivo e judiciário, tá? Nós então hoje vamos estudar a filosofia contemporânea. Como que se deu esse pensamento de contemporaneidade? Como que se desenvolveu o pensamento da filosofia dentro do modelo contemporâneo, tá? As características e os desenvolvimentos desse pensamento da filosofia contemporânea. A filosofia contemporânea é aquela desenvolvida a partir do final do século XVIII, que tem como marco a Revolução Francesa, em 1789. Engloba, então, os séculos XVIII, XIX e século XX. Então, são 3 séculos aí só de filosofia contemporânea. Mas, assim, não foram filosofias que se estabeleceu como regra. Foram pensamentos que foram evoluindo, pensamentos divergentes um do outro. Criou-se várias correntes filosóficas também na contemporaneidade. Porém, chegou até a nossa modernidade hoje, que nós temos aí uma corrente filosófica muito grande, várias correntes filosóficas distintas uma das outras. Mas como que se deu então? Qual que é a característica do pensamento da filosofia contemporânea? O que ela se diferencia da sua filosofia antepassada? Como que era o pensamento? Então eu trouxe um modelo para vocês aqui da filosofia moderna, por exemplo, né? Na filosofia moderna, nós tínhamos que encontrar a razão. Depois de encontrar a razão, nós temos então a libertação das crenças. Se voltarmos um pouquinho a mais no tempo, nós temos ali a era da mitologia, que era a aceitação sem questionamento, né? Então, a razão ali não era muito bem desenvolvida. A razão, eu digo, no ato de você investigar, questionar, elaborar novas teorias para desenvolver ou conhecer novas técnicas de conhecimento. Aqui na modernidade, nós deixamos então a aceitação e passamos a questionar, elaborar novas teorias, vai surgir a ciência aí, a fim de dar novas buscas, novas explicações para determinados problemas ou determinados questionamentos que nós tínhamos naquela época. Encontrando a razão, né, nós então temos a libertação dessas crenças. Enquanto na mitologia nós temos ali vários deuses governando o mundo, aqui na modernidade, então, nós temos essa descrença, desacreditar em tudo que nós temos de cultura, né, e estabelecer novos tipos de conceitos, novos conhecimentos, novas teorias, buscar novas capacitações para o ser humano, de que forma o ser humano, então, pode desenvolver a sua racionalidade, de que forma, então, ele pode lidar com ciência e religião ao mesmo tempo, como que ciência e religião vai se comunicar uma com a outra. Então, nós estamos deixando todos esses preconceitos que nós herdamos da mitologia. Na filosofia contemporânea, após encontrarmos então a razão, né, como forma de pensamento e questionamento, nós então temos que desenvolver a razão, né? De que forma vamos desenvolver a razão? Investigando, estudando cada vez mais. Então, quando você encontra um questionamento, uma dúvida, então você vai procurar novas explicações. Então, você tem o questionamento, você tem que buscar novos conhecimentos, então. Buscando novos conhecimentos, você vai, então, desenvolvendo novas áreas. Desenvolvendo novas áreas, você vai buscando um aperfeiçoamento da sua humanidade. Quanto mais conhecimento você tem, mais abrangente é a sua capacidade de se adaptar a determinados fatores que estão longe de você e que não faz parte do seu dia a dia, tá? Então, essa aqui é a diferença entre a filosofia moderna e a filosofia contemporânea. Então, nesse momento ali, na Revolução Francesa ali, são realizadas diversas descobertas, né, que se destacam, então, a eletricidade, o petróleo, o carvão, a invenção da locomotiva, automóveis, né, do avião, do telefone, do telégrafo, né, fotografia, do cinema e do rádio. Então, são várias revoluções que estão acontecendo nesse período da contemporaneidade, bem no início ali, que vai culminar em diversos fatores sociais,
né? Que naquela época, por nós estarmos aprisionados, o que pode e o que não pode ser estudado, o que nós podemos e não podemos conhecer, quando nós passamos para a contemporânea, nós então temos um desenvolvimento de novas descobertas. Nós temos então o petróleo, que foi muito considerado naquela época ali como uma forma de condução, uma forma de riqueza também, porque o petróleo naquela época era muito valorizado. Nós tivemos a locomotiva, né, que são os trens, que vai facilitar muito a comunicação de uma comunidade com a outra comunidade, de um país com outro país, de uma cidade com outra cidade, e estados entre si se comunicando. Então a locomotiva aqui, além de ser um meio de condução, um meio de ligar uma cidade à outra, ela vai servir também como transportadora. Então, se numa cidade faltava determinado recurso, então era o trem nesse percurso todo que levava esse mantimento. Nós temos então o desenvolvimento do avião, né, que vai ali encurtar o tempo de viagem entre uma cidade a outra, e que vai encurtar o tempo também, às vezes, de levar mais suporte a outra cidade. A fotografia também, que foi muito valorizada naquela época, e o cinema também, os rádios, como uma forma de interpretação, de comunicação entre povos, entre pessoas da mesma cidade. Então, foram uma série de revoluções, então, uma série de desenvolvimento da razão humana aqui, que vai ser as características da filosofia contemporânea. Então, ela está baseada em diversos acontecimentos. Destacam-se a Revolução Copernicana, que é de Copérnico, a Revolução Darwiniana, né, que é a origem das espécies, a Revolução Freudiana, né, que é a Revolução de Freud, que vai trazer a fundação da psicanálise, e ainda a teoria da relatividade proposta por Einstein. Então são vários cientistas, vários filósofos aí que faz parte da filosofia contemporânea e que deixou então um catálogo imenso para a gente poder estudar, um catálogo imenso para a gente poder adquirir novos tipos de conhecimento, tá? Nesse caso, as incertezas e as contradições tornam-se os motes dessa nova era, a era contemporânea. Então, todo esse tipo de conhecimento aqui de revoluções, eles culminam, contribuem para uma nova forma de ver o mundo. Enquanto nós tínhamos a mitologia dizendo que os deuses que os deuses criou os seres humanos, o mundo, enquanto a religião está trazendo um Deus único e salvador, que nós temos que ser submisso, então a Revolução Darwiniana vai dizer que nós viemos ali de uma única espécie de macaco, né? Então, deixando tudo de lado, que as nossas crenças, tudo de lado essa herança mitológica, então nós estamos em busca de novos conhecimentos. Partir para novos tipos de conhecimento, partir para novos tipos de explicações de mundo e de realidade, tá? A explicação de Freud também, que vai fundar a psicanálise, que vai surgir a psicologia analítica, que é muito utilizada hoje em relação a entender o comportamento da sociedade diante de acontecimentos, por exemplo, tá? A teoria da relatividade, proposta por Einstein também, que quem que não conhece Einstein, né? Que descreveu aí a teoria da relatividade, por exemplo. Essa aqui foram as características da filosofia contemporânea. Espero que vocês tenham gostado. Eu aguardo vocês na próxima aula e até mais. Tchau, tchau.